E aí, Rafa, fala um pouco dessa missão aí, cara. E aí, se Tudo preparando, viajar umas horinhas de barco aí. Saída nós achamos que ia ser bem tranquilo, né? O voo 10h30, nós saímos de casa, era 5h30 da manhã, perdemos o voo, uma correria, corre pra lá, corre pra cá. O aeroporto foi uma confusão, né, meu irmão? O aeroporto foi prova. Jesus de Nazaré, a gente achou que não chegava mais no dia proposto. Nós fizemos 40 dias de jejum em prol dessa missão. Mas vimos Deus agindo. Que nós conseguimos pegar um voo que já foi direto, nosso antes era com escala e chegamos tudo bem, ainda chegamos um pouco antes do horário que nós iríamos chegar em Manaus com um voo com escala. Então eu creio que nós termos lá a oportunidade de ter um outro voo e saímos mais tarde, chegamos lá mais cedo do que o previsto, foi a colheita daquilo que a gente vinha plantando já há 40 dias. Mas Deus trabalhou, abriu os caminhos e a gente chegou da melhor maneira possível, né? Faríamos conexão, com a perda do voo a gente já conseguiu fazer um voo direto, mas a gente pôde perceber uma resistência já para a nossa chegada até lá. Mas o Senhor é maravilhoso, perfeito e preparou o melhor para nós. Foi buscar a gente, eles foram buscar a gente lá no aeroporto, foram com 2 carros, a gente estava com muitas malas, a gente levou tudo que era para abençoar as crianças, os kits, e foi tudo daqui de São Paulo. Então a gente levou várias e várias malas, assim, parecia que a gente estava viajando, assim, de mudança, na verdade, né? Parecia que a gente estava de mudança. Muita coisa. E a conversa que nós tivemos ali é literalmente Deus nos encorajando para o próximo passo, para o dia de amanhã. Então Deus já começou a fazer, Deus já está falando conosco. Então quer dizer que conexões foram criadas aí já? Amém, é isso que nós cremos, as portas ficaram abertas para que nós possamos estar juntos aí. Nós queremos literalmente ter essa ligação com o reino, acima de qualquer nome de igreja, a ligação com o reino para que a vontade de Deus seja feita. Aqui na igreja Batista e agora a gente já está caminhando para Maués, né? A gente ficou aqui, né? Só chegamos ontem, a gente dormiu aqui, comeu aqui, né? Tomou café e agora a gente está se preparando para ir. Porto de Manaus. Níveis que o Rio Negro já chegou e os anos para cada um desses níveis. Nós passamos também um tempo no mercado, até antes do barco, passamos naquele que eu acredito que seja o mercado municipal. Gente, muita coisa bonita, muita coisa da região. Mas fique atento aos próximos detalhes, aquilo que nós vamos passar, as imagens que vamos capturar, porque nós queremos mostrar cada detalhe para você, para que você possa vir a Missões Amazonas, por enquanto, sem precisar sair da sua casa. Deus te abençoe. Embarcação, né? E aí ficamos, aí ainda nós fomos mais tranquilos, que nós conseguimos quase o mesmo valor que ia pagar para ficar na rede, conseguimos um quarto, que eles chamam de camarote, né? E aí foi mais tranquilo a ida. Na verdade, a nossa maior preocupação em questão desse camarote, desse espaço reservado dentro do barco, não era o nosso bem-estar, mas era essas coisas. Porque a gente estava com todas essas malas, com todos os kits das crianças. O trajeto foi o seguinte: São Paulo, aeroporto, o aeroporto é Manaus, né? Manaus, centro de Manaus. A gente dormiu lá na Igreja Batista, Querigma, isso. Aí de manhã a gente foi pro barco, foi pra Maués, direto. Olá pessoal, hoje é dia, que dia que é hoje, Moisés? 8. Hoje é dia 8, que hora que é agora? Outubro.
10 para as 2. 10 para as 2 da tarde. Essa é a cidade de Maués. Estamos atracando aqui no Porto Velho. Devido o rio estar baixo, nós não atracamos no Porto Novo. Então nós estamos chegando em Maués hoje, dia 8, às 10 para as 2 da tarde. A equipe do pastor Marquinhos está nos aguardando e vamos continuar essa viagem missionária conosco. Bem-vindo a Maués. Saímos da igreja, aí fomos pegar o barco, né, que leva até lá, que foi em torno de 20 horas, né, dentro do barco, 20 pouquinhas horas dentro do barco. 20 a 22 horas. É, dentro do barco. Isso para ir para Maués. Isso para ir para Maués. Subir, isso. Os missionários da missão nativos, né? Eles foram lá, cara, receber a gente, cumprimentou a gente sentiu já aquele calor, né? E eles abraçaram a gente e tal, e pegaram nossas coisas e colocou no carro já. E aí do carro a gente já pegou o pastor Marquinhos, né, que é o líder lá. E a pastora, a missionária Marli sempre falando com a gente, né? Contando, explicando, falando, aqui é fulano e tal, que lugar é isso. Que nós iremos registrar. E aqui, pastora Sheila, pastora Jéssica. E vamos pro calor. A chegada em Maués foi algo muito interessante. Para mim, eu posso dizer, é como se nós estivéssemos dando continuidade em algo, né? Pelo fato de ter ido para lá em 2015, pisar de novo naquele lugar, para mim representou algo. Estava representando algo. A cidade de Maués, ela é pequena, não é uma cidade grande, né? Ela cresceu muito nos últimos anos. Sim. Mas tem se desenvolvido, é uma cidade bem gostosa de se morar, bem tranquila. E tem bastante peixe, para quem gosta de peixe, aqui é uma cidade que tem bastante peixe. Aí é o rio Maués é sul. Olha o rio, vamos dar uma olhada aqui, pessoal, olha o rio. Aqui, olha lá o rio. Ó, fala sobre esse rio. Esse rio é o rio Maués é sul. Sim. Ele banha a cidade de Maués, né? O centro da cidade. Centro da cidade. Esse é o? Esse é Daniel, essa é a Melissa, minha filha, essa é a Nirley, minha filha do coração. Olha aí que benção. Essa aí, galera. A Nirley, ela é indígena, ela é sateré. Que legal. Como é que fala olá, boa tarde? Fala aí pra gente. Hey, God. Aí você já falou tudo. Ai, que benção, né? Ele é bem prático, né? É prático. Vários rios, né? O rio que é de Maués, a cidade de Maués, é o rio Maués assim. Mas para vocês chegarem até aqui, vocês passaram pelo rio Solimões, Rio Negro, Rio Amazonas e outros que eu não conheço, que eu não sei o nome, não sei te falar. Onde nós estamos indo, Pastora Paula? Nós estamos indo para o Flutuante, é um restaurante no meio do rio, no rio Maués Sul. Agora nós estamos indo em direção ao centro da cidade de Maués. Vamos passar próximo à orla da cidade, né? É um lugar bem bonito, vamos passar. Essa região aqui. Mas quando nós chegamos em Maués, a equipe do pastor Marquinhos e da pastora Paula nos receberam e nós começamos a caminhar com eles pela cidade e nós entendemos que existia algo que Deus queria fazer neste tempo. Começou a ficar muito claro, tudo isso começou a criar forma e é como se naquele momento nós falássemos, agora o negócio ficou mais sério, agora é de verdade e nós vivemos coisas sobrenaturais na cidade. Agora a gente vai almoçar, vai pegar uma chamada voadeira, né? Eles falam. E vai ter o almoço aqui. Chegar numa igreja, ser recebida de maneira tão carinhosa, tão afetuosa, mas por pessoas que a gente não conhece. Isso não é nada comum para mim. Mas a experiência foi muito boa. Poder ver aquele cuidado de Deus, aquilo foi incrível, porque são pessoas que não nos conhecem, mas nos trataram como se nos conhecessem. Porque aqui na região que a gente está,
Eu não vivo muito essa questão, tem visita, mas não de recepcionar uma pessoa e deixar aquela pessoa ali dormindo, não tenho tanta essa experiência. E eu aprendi muito a como acolher, eu aprendi olhando eles. Então foi acolhedora? Foi muito acolhedor. E aí, pastor? E aí, meu jovem? Já tá metendo Vamos a ali, mão ó. na massa, ó. Comer um trenzinho ali, quase 3 horas da tarde, né? Que ele é um restaurante chamado Restaurante Flutuante. Olha lá, pessoal. Vamos almoçar nele. A galera já tá indo, né? É. Coisa linda, né, cara? Tomando aquele solzinho básico. Agora vamos almoçar no Flutuante. Pois é, e vamos ver o que tem pra fazer mais tarde. Isso aí, Rafael aqui, ó. Ele tá daquele jeito já. Ó. Já estourou, Rafael? Da missão, cara. Já estourou, já. Assim que chegamos 2 horas da tarde, fomos pro Flutuante, um restaurante que se você tiver em Maués, vá lá almoçar, uma comida muito boa, peixe, né, a comida típica da região, muito boa para quem gosta, é fantástico. Muito calor. Primeira coisa é muito calor. Meu Deus do céu, muito quente. Sai daqui cheio de roupa. Saímos daqui com uns 25, 26 graus, isso no máximo, pegamos lá 38, por aí. Antes de sair no sol, já estava toda queimada. E aí nós chegamos, almoçamos, fizemos o que tinha que fazer, nós chegamos acho que eram umas 3 horas, 3 e pouco, foi o tempo mesmo de tomar um banho, de se arrumar já para ir pro culto, porque tinha o culto que começava às 7, começava o período de oração. Isso e o culto... lá em Maués. Isso em Maués, que era o culto de jovens que teve lá em Maués. E lá em Maués, então cada um de nós ficamos na casa de uma família de missionários, né? Inclusive a casa dessa família de missionários que nós ficamos, pessoas assim sensacionais. Ficamos na casa da missionária Nath e do missionário Carlão e os filhos deles e a sogra dele também, sim, pessoas que nos receberam muito bem, cuidaram da gente muito bem. Então são pessoas já especiais demais pra gente, assim. Queremos que foram feitas amizades que o céu realmente nos apresentou ali naquele lugar. Por que a identificação do indígena? Ele tem RG, normal, tudo certinho? Tem um documento que é da FUNAI Federal. Mas ele tem também RG, tudo, esse documento também. Chama REMIC. E caracteriza isso. A cidade em si era uma cidade pequena, mas assim como Manaus, assim como o Amazonas, né, e o Manaus, quando a gente chegou lá na cidade de Manaus, eu consegui perceber essa semelhança com a região a qual eu nasci, que é o Maranhão. E eu fiquei encantada. Falei, ai que bonitinho uma arara, ai que bonitinho uma árvore, ai que bonitinho as casinhas, tudo era bonitinho. A gente ficou na casa de 2 missionários, né? Então eu fiquei na casa de 2 missionários, um casal. O Rafa ficou na casa de outros 2 missionários, um casal também, que tem uma família. O pastor Cleito ficou na casa do pastor Marquinhos, né? Que é o líder dos nativos lá, o missionário que tá vendo o pessoal lá. A pastora Sheila ficou com ele e a pastora Jéssica. Eles ficaram no mesmo lugar. Aí cada um foi dividido. E lá foi legal porque tinha uma programação lá também. Tinha os cultos da igreja lá, a gente participou. E aí no domingo tem o culto de manhã, né, deles, o culto de louvor e adoração nosso aqui, que é à noite, e o deles é domingo de manhã. Recebidos muito bem também, e é muito interessante, algo para complementar, e entrando nisso, é que nós achamos às vezes que vamos para dar, mas nós recebemos muito mais do que nós disponibilizamos a dar, né? Por mais que você vá com o coração disposto a entregar algo, você mais recebe do que você entrega. É algo precioso. São 2 rios com cores diferentes e eles não se misturam. Cria literalmente uma barreira entre os dois. Eu acho que isso é fantástico. Existe muita coisa que a gente consegue aprender através disso. E isso para mim
fundamental espiritualmente falando, porque se torna literalmente um divisor ali de águas, né? Tipo, até esse momento, até esse lugar é uma água e daqui para frente é uma água. Isso revela muito algo fundamentado a nossa caminhada com Cristo, né? A nossa vida em Cristo. Então, quando a gente sai de Manaus, aproximadamente 1 hora de barco saindo de Manaus, nós encontramos já essa questão histórica, né? Que é uma questão turística. Muita gente vai para lá e quer ver essa junção e realmente vale a pena, é muito bom o que você vivencia ali, o que você encontra. É algo único, é uma visão única, que eu posso dizer assim. Então nós não poderíamos deixar de falar sobre isso, que é algo importante também nessa viagem. E aí, pastor Cleito, o que acontece aqui? Rapaz, aqui é o momento de lutar, né? A gente vive numa luta, né? Vamos ter um pouco de luta aí também. Eita, aqui é o momento que o pessoal vai treinar para poder pegar a onça no braço. Só o treino. Só o treino, então. Vamos acompanhar, então. Aqui é o treinamento de missões, né? Na verdade, então. Bem, paz, eu sou a Gil. Olá, eu sou o Roger. Nós somos pais de 4 filhos, Anai, Melissa, Arthur e Helena. A gente começou a namorar, ela já era faixa preta. Eu ia lá em casa pra ver meus troféus. Eu ia lá, tinha uma estante de troféu gigantesca. Bonito, legal. Linda a história, linda a história deles, né, Moisés? Aí eu pensei, né, eu vou casar com essa mulher e daí, pra apanhar mais bonita, eu vou ter que treinar, pelo menos se defender. Né? Exato, isso aí. Aí eu gostei do negócio, e daí eu peguei a preta depois de uns 15 anos, né? Foi um processo. Pouco tempo, é bom que é pouco tempo. Diferente, né? Pouco tempo deu pra apanhar bastante. Normalmente você é o cara que luta e conhece a menina que não luta. Agora é o contrário, né? Hematomas foram trazidos sim. Não tem nenhum dedo quebrado, né? Graças a Deus. Ele falava quando a gente tava namorando, se alguém visse brigar com a gente, ele ia falar assim, cara, você é tão fácil de bater em você que eu vou deixar minha mulher te bater. Eu vou falar pra ela te bater. Se ela não aguentar, eu entro. É isso aí. Nós somos natural de Foz do Iguaçu, Paraná. Né? Praticamente nascido e criado. Né? A Gil chegou em Foz muito cedo, com 3 meses de idade. Né? Então, amamos aquela cidade, servimos. Lá onde tudo começou, tanto missões quanto o nosso relacionamento, nos conhecemos lá na igreja, nas frentes de retiro, louvorzão, culto que tinha, ele sempre estava ali, na época era o agitando a galera, né? Estava sempre agitando a galera e foi ali que a gente se conheceu, se aproximou e desde a nossa conversão, né? A gente entendeu que era algo um pouco diferente da questão local, né? Sempre olhou para as outras nações, sempre queimou algo por nações. E em 2003 eu participei de uma escola que foi um divisor de águas na minha vida. E ali eu entendi que eu era missionário e o que eu queria era viajar para outras nações, outros estados, falando do amor de Jesus e servindo, né, a comunidade, servindo a igreja, servindo os povos, né? Amém, amém. A gente costuma fazer uma analogia da nossa vida com aquela música do Judson, bem que eu tentei ser um crente bonitinho de domingo à noite. A gente tentou, eu trabalhava num hotel antes de vir pra cá, 10 anos. Meu marido entendeu essa visão antes de mim. Foi um pouco mais difícil pra mim, mas a gente entendeu que a gente tinha um chamado e a gente respondeu a isso. Foi ali que a gente se conheceu, se aproximou e lá nós fazemos parte da Igreja Casa Amarela, né? E que até hoje nos assistem aqui no Amazonas, né? Tem sido uma bênção nas nossas vidas lá, nossos pastores. Então, amém. Por que Maués e como vocês chegaram aqui? Essa pergunta é bacana.
Eu recebi um telefonema 3 horas da manhã em 2012, mais ou menos, de um grande amigo meu que fez essa escola comigo. E ele falou, Roger, tá indo 3 amigos meus e tem como vocês hospedar eles querem ir pro Paraguai e tal. E, claro, manda pra cá. Um era um americano que hoje é um grande amigo nosso, Paul Perry, outro um irmão lá de Minas, e o outro era o pastor Marcos Rosa, né, o pastor Marquinhos. E lá eles passaram um tempo lá com a gente, eles foram para ficar 3 dias, ficaram mais de uma semana, e porque gostaram, né, e deu algumas outras situações lá engraçadas, mas lá começou o nosso relacionamento com o Amazonas. Depois de lá, em 2014, a gente veio a primeira vez, pisamos aqui em Maués, conhecemos Maués, nos apaixonamos. Depois viemos em 2015, uma viagem de missões. E nós tentávamos vir todo ano, Deus, eu tô te dando as minhas férias. E a gente... Até que Deus pediu tudo. Quanto tempo vocês estão aqui? 3 anos e meio. Nós passamos um período aqui de muita escassez, né? de muitas dificuldades, num ano, na verdade. E foi um período realmente muito difícil, né? Onde um tempo a gente só conseguiu comer arroz, feijão e banana, mas com muita alegria, porque o Senhor falou com a gente, o Salmo 23, né? Algo que ministrou muito no nosso coração, que foi, se o Senhor é meu pastor, de nada eu tenho falta. Ou seja, Davi queria dizer o quê? Que pode me faltar tudo, que não me falte o Senhor. Então, nós entendemos essa palavra e nos alegramos com isso. Nesse tempo, Deus nos deu um filho do coração, que é o Arthur. Inclusive tá pedindo bolacha. Tá cutucando minha perna pedindo bolacha. Comendo maná, o melhor de Deus, né? E o Arthur, ele apareceu na nossa vida, ele tinha 1 aninho. E a Gil fugia lá de casa e buscava o Arthur, quando ele, né, trazia ele ali para casa. E começou um processo na nossa vida aí com o Arthur. E se a gente pode falar se aconteceu alguma coisa boa, de tantas que já aconteceram, a melhor de todas foi o Arthur ter chegado na nossa vida. Quando Deus trouxe o Arthur para a nossa vida, a gente começou cuidando dele, né? E até hoje a gente cuida dele. Mas algo que Deus ministrou muito forte no nosso coração foi sobre a adoção. Romanos 8, a paternidade de Deus. E quando surgiu a oportunidade de realmente a gente ter o Arthur como filho, como alguém que ia morar com a gente. Era um momento muito, deixa eu achar a palavra, muito delicado, obrigado. Era um momento muito delicado na nossa vida. Você trazer uma criança... Nesse período eu já tinha engravidado. Nesse período a Gil já estava grávida. Da minha 3ª menina. Né? Então, era um período muito delicado na nossa vida, assim, né? Você, não é igual um cachorrinho que você pega, não posso cuidar dele mais, vamos achar alguém que queira, né? Então foi quando eu chamei a família, a gente fez uma reunião em família ali e eu expliquei para elas se elas estavam dispostas a abrir mão daquilo que era somente delas para uma pessoa, digamos, entre aspas, desconhecida. E elas com muita certeza, muita convicção, essa é a palavra, elas falaram sim, pai, a gente vai dividir tudo. E eu brinquei ainda, falei assim, um chocolate ou uma casa, um bolo ou um carro, vocês vão ter que dividir, igual. E elas falaram assim, a gente vai dividir. E daí foi quando Jesus ministrou, falou assim, eu tornei vocês co-herdeiros. Vocês não são alguém que vai pegar só uma partezinha, mas Deus fez vocês filhos. Eu entendi, falei, meu Deus, cara, é muito forte ser filho. E uma coisa muito legal que Deus ministrou com a gente sobre isso também, porque o Arthur, ele queria ser filho. Né? Nós queríamos ser pai, mas mais do que nós queríamos ser pais, muito mais. Ele queria ser filho. Quando ele viu o Roger pela primeira vez, ele grudou no pescoço do Roger, ele quis, foi ele que nos escolheu. A gente, nenhum momento, nem nós, nem nossos filhos falaram assim, chama de pai, não. Ele olhou pra mim, ele começou a me chamar de pai, com 1 aninho ele tinha, e isso foi se desenvolvendo. Então hoje, aonde a gente vai, as pessoas que não conhecem a história, não acreditam que é um filho adotivo. Todos falam, não, cara, ele é cara de vocês, parece com vocês. E gosta de carne igual o negócio de carne lá no sul. Isso é muito bom. Agora, pra gente finalizar esse momento com vocês, é uma palavra que vocês acreditam que vem do coração de Deus, que talvez fluiu para vocês também, pode fluir para outras pessoas que estão no momento decisivo de entender o chamado, às vezes não tem a dúvida, às vezes do chamado missionário ou qualquer outra coisa relacionada ao reino.
Eu queria que vocês trouxessem uma palavra específica para isso. Convicção. É a palavra que me vem na Convicção. É o que sustenta você e amor por Jesus. Não é a certeza, né? Não é uma certeza, eu não sei o que você queria dizer. Desculpa, que a gente aprendeu assim que missões ela não tem nada a ver com amor às pessoas. Eu achava que a gente tinha que ser batizado por amor. Eu sempre falei Deus, porque na verdade o meu chamado específico eu achava que era pro povo árabe. Deus vai me mandar pro Líbano. É o povo que eu amo. Deus me dá amor, né? E antes de vir pro Amazonas, Deus me dá paixão pelo povo do Amazonas. E quando a gente chegou aqui, a gente entendeu que o que nos segura é o amor por Jesus. É o amor por Ele, é o amor pelo que o nome dele seja conhecido. Quando a gente sai para missões, as pessoas perguntam, mas você tinha certeza como é que ia ser? Eu falei, não. Mas o que te fez levar? Eu falei, foi a convicção. A convicção, ela te ajuda a passar os piores momentos e os melhores momentos. Convicção de quem te chamou. Convicção de quem te chamou e por que ele te chamou. Tem que ter convicção. Gente, obrigado. Pode falar. A gente está fazendo uma ação entre amigos com eles, que a grande maioria não tem condição de pagar um exame de faixa, né? O nosso mestre vem lá de Foz do Iguaçu, Paraná, para fazer o exame dos meninos. Então a logística é muito alta, né? Aéreo, barco, o transporte todo e o custo do exame. Então a gente desenvolveu a questão da ação entre amigos, então eles vendem a açãozinha deles e não precisa tirar o dinheiro do bolso. Tem pai que tem 2 crianças, então fica aí um custo muito elevado. Então a maneira que a gente achou hoje de fazer isso acontecer é com a ação entre amigos. Primeira vez foi ano passado, a gente fez e graças a Deus foi muito legal. Quantos alunos se formaram ano passado? Ano passado nós tínhamos 10 alunos. 10. Esse ano nós estamos com 32. Uau, que legal. Mas eles vão pegar a mesma faixa ou não? Não sei. Vai depender deles agora. Legal. Mas os 10 que se formaram estão aí no meio também. Os 10 que se formaram... Você já tomou? Não? Aí agora pega outra faixa. Ainda nem é minha vez. Você cortou fila? Pode. Eu só vou esperar. Volta lá pro seu lugar. Um pra cada um, senão vocês vão desmaiar. Beber muita água, eles ficam com passar mal daqui a pouco. Sua vez? Que é mais quando tem alguém que para eles é tão comum que eles caminham por ali, passam por ali, que eles acabam não entrando no rio. E quando eu vi, que eu cheguei e vi aquele rio, eu falei, gente, deve ser incrível vir aqui todos os dias e tomar um banho, né? Mas para eles é tão comum que eles mal desfrutam daquilo. E eu falei, lá, ver aquele rio limpo, onde ainda se pode pescar, eu falei, meu Deus, que coisa incrível isso. Tá, então visitando, vieram fazer aí uma viagem missionária, um trabalho missionário, tá? E nada mais legal que vir pra cá e conhecer o Cipalco, né? Quando a Galinha vem aqui, falou assim, pode entrar, eu tava de vestido. Ela falou, pode entrar de roupa mesmo. Eu falei, de roupa? Aqui pra você ir numa praia, no rio, tem toda uma preparação, né? Tem todo um... Você não chega se jogando dentro de um rio aqui, isso não é comum. E quando ela falou que podia, mas eu não pensei 2 vezes, eu falei, vamos desfrutar dessa oportunidade. Mas é incrível como que aquilo que a gente vê o tempo todo se torna comum, né? E para eles se tornou comum. Colher alguns depoimentos para esse documentário, para que você fosse edificado e alcançado através da vida, da história e da realidade de cada um que está naquele lugar. E nós pegamos documentários, depois corremos, chegamos na casa do pastor Marquinhos, do pastor Marcos Rosa, 6 e pouco da noite. E ele nos perguntou se nós íamos para o culto ou não. Enfim, no fim decidimos, vamos para o culto de jovens. E aí até perguntaram, mas vocês não estão cansados? E aí nós falamos o seguinte, não, nós viemos aqui para descansar, não é uma viagem a passeio. Levante suas mãos o mais alto que você puder. Comece a agradecer ao Senhor Jesus.
E fomos, participamos daquele culto, o Moisés ministrou louvor, eu toquei um pouquinho de guitarra lá, e foi fantástico, ou melhor, sobrenatural que Deus fez naquele culto, sabe? Os jovens celebrando, depois da ministração que o Rafa ministrou, os jovens vindo à frente, chorando. Foi muito poderoso o que Deus fez naquele lugar, marcou nossas vidas. O culto também foi loucura no sábado. Vocês fizeram alguma coisa nesse culto? Na verdade, nós que fomos para ministrar, né? O Moisés ministrou o louvor, a Paula iniciou e eu ministrei a palavra. E foi muito doido, os dois cultos, né? Um foi eu que ministrei, o outro foi a Paula, mas assim, foi fantástico. Aí o pastor Clay também tocou guitarra junto com o Moisés, né? Que estava tocando violão. Sim. E foi assim, um mover de Deus. E o mais doido, agora falando um pouquinho da minha experiência de ministrar lá, é que eu cheguei, eu falei, e agora, o que eu ministro, né? Porque você está chegando numa igreja, você não sabia quem estava lá, não conhecia o pessoal, não sabia aquilo que eles viviam, né? E aí eu bem apreensivo e eu perguntei, falei assim, Espírito Santo, como que eu vou fazer? Eu não sei quem está lá, o que eu vou falar? O Espírito Santo falou assim para mim, eu sou o mesmo em todos os lugares, só escuta o que eu quero que você fale e passe para eles. E foi um mover assim muito grande, eles se rendendo a Deus, se prostrando diante dele, assim, foi algo fantástico, assim, uma experiência muito doida. Nós achamos que a nossa experiência começaria quando nós fôssemos para a base, mas nossa experiência assim com Deus começou antes, né? Mas eu digo assim, algo de ministrar as pessoas começou em Maués. Porque a gente tem na mente uma cultura de que missionário só é aquele que é enviado para algum lugar. Mas aquelas pessoas, elas nasceram ali e elas desenvolvem um trabalho missionário. Então elas ajudam outros missionários a fazer algo naquele lugar. Às vezes a gente pensa, eu tenho um chamado missionário, mas eu não sei para onde eu vou. Talvez você nem vá, ou talvez você não vá ainda, mas Deus está te chamando para você ser missionário naquele lugar onde você nasceu, onde você tem que desenvolver algo nesse tempo. Então isso é muito interessante, porque a gente vê pessoas que são locais, mas são missionários ali, onde eles nasceram. Sim. Olá, eu tenho 25 anos, me chamo Marli e eu faço parte da Missão Nativos. Eu vim para Nativos muito criança, com 10, 11 anos, e eu ouvia muito de Deus pelo tio Marquinhos, na verdade, e fui crescendo até os meus 18 nisso, só que eu não tinha convicção ainda. Com 20 anos eu fui para São Paulo fazer uma escola de missões em Tremembé. E foi lá que Deus realmente me encontrou de uma forma tão real e eu tive a convicção de que estava me chamando para missões. E eu realmente dei o meu coração para Deus, dei a minha juventude para o Senhor Jesus. E passei uns 3 anos lá, depois Deus me trouxe de volta para cá, para o Amazonas. Foi quando Deus me deu uma palavra que eu estava vindo, mas que eu não estava vindo apenas como filho da Sônia e do Hernando, mas como missionária. Que eu seria a luz nesse lugar, mas que seria por um tempo, por apenas um tempo aqui, que eu iria estar aqui. E eu cheguei aqui com todo fogo. Na verdade, eu encontrei Jesus de uma forma tão real dentro de mim. Deus, na verdade, me encontrou. E eu sou muito feliz de Jesus me chamar para ser missionária. Na verdade, eu sou muito grata de saber que Deus olhou para mim e quis que eu fosse missionária.
E eu entendo que não sou apenas do nativo, sou missionária, mas eu sou missionária porque Deus me deu essa missão. Eu acho que você falou uma coisa que para mim já foi marcante no que você falou no seu testemunho. A juventude, sabe? Eu lido, eu pastoreio jovens há muitos anos, esse ano que Deus tem feito algumas mudanças, e nós sabemos que a juventude, ela é muito intensa no que ela faz, e isso tanto no mundo quanto no cristianismo. E eu queria que você falasse, continuasse falando um pouco mais sobre isso, sabe? E depois direcionasse uma palavra especificamente para essa juventude. Vocês serão aqueles que vão assumir o bastão. Nós estamos literalmente numa corrida, né? Então, quando eu voltei, eu pensava que Deus iria me dar uma porta de escola, uma porta para faculdade em São Paulo, e eu orava por isso, mas não aconteceu. E aí eu voltei para Maués e aqui abriram algumas escolas para faculdade, na verdade. E foi quando Deus abriu a porta para mim aqui. Eu orava muito tempo para isso. E foi quando eu entreguei isso a Deus. Eu estava muito triste, eu entreguei a Deus. Eu falei, Deus, se o Senhor quer esse lugar no meu coração, se você quer isso, então eu te entrego a minha faculdade, eu te entrego isso, Pai. Se não for para me fazer, então tudo bem. Mas foi quando Deus abriu uma porta para mim na faculdade e eu comecei a fazer. Eu não tinha nada, não tinha caderno, não tinha condições de nada. E Deus trouxe para mim tudo. Me deu computador, me deu a escola, me deu tudo. Hoje Deus me abriu essa porta para mim. Eu entendo que é Ele realmente quem me sustenta. É Deus quem sustenta o meu futuro. É isso, essa palavra que eu carrego. É Deus quem garante o meu futuro. E uma coisa que eu tenho para dizer assim para vocês jovens é a melhor coisa que eu já fiz na vida. E olha que eu ainda não vivi tanto, mas eu tenho certeza que foi escolher Jesus. Eu não escolhi apenas ser missionária, eu escolhi Jesus. Eu escolho Jesus todos os dias e é a melhor decisão que eu já tomei, a melhor decisão que eu tomo todos os dias é escolher Jesus. E Ele é suficiente para mim. Eu não preciso de mais nada, porque eu tenho Jesus. E é isso que eu tenho para dizer para você. Você não precisa das coisas do mundo. Você não precisa de nada que o mundo oferece para você. Deus é suficiente para você. E Ele é aquele que pode te dar tudo. E mesmo que Ele não te dê nada, Ele ainda vai estar com você. E isso é suficiente. Isso é suficiente para mim. Deus me deu uma faculdade, Deus me deu estar com minha família hoje em dia, me deu amigos também que estão junto na missão, mas Ele é aquele que eu todos os dias corro para Ele. E Ele é suficiente para mim, mesmo que tudo me falte, Deus vai estar comigo, sabe? É isso que Ele tem me dito. Eu vou estar com você e Ele é meu melhor amigo. Ele é a minha família, porque eu creio que eu vou para outros lugares também. Então, onde eu estiver, onde Deus estiver, é lá que eu quero estar. E é isso que eu tenho para dizer para você, que nesse tempo você entregue o seu coração para Deus, que você se doe para Deus, porque não existe outra decisão melhor que entregar a sua vida para Deus. Ele vai fazer algo extremamente maravilhoso com você e você vai ter uma alegria que não vai estar só dentro de você, mas que vai transbordar para outros. É isso que Deus tem ministrado no meu coração. Eu não quero só ter Jesus dentro, eu quero transbordar de Jesus para outros. É isso. Amém. Muito obrigado. Obrigada. Você está enriquecendo muito esse documentário. Na verdade é uma surpresa até, né? Porque a gente não sabia que ia encontrar alguém tão novo, né, Moisés? Uau. E é bênção demais. Minha filha for metade, tá bom. É isso que a gente crê. A gente crê que Deus vai usar esse espaço que cada um de vocês estão tendo para compartilhar o que vocês vivem no dia a dia para edificar outras pessoas. Amém? Muito obrigado. Deus abençoe.